Na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais o hei de fazer. Jó 34, 31 e 32. Este mundo é um mundo de aflições. O homem, nascido de mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Habitamos em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e somos machucados como a traça. Às vezes, este mundo é, com razão, chamado um vale de lágrimas. Tribulações sobrevêm a todas as moradas. Os filhos de Deus não constituem exceção. É inevitável sofrer diversas tentações e provações. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Sendo, pois, assim, quão importante é que eu e vocês estejamos preparados para enfrentá-la. A mais sóbria e borrascosa nuvem cobre os céus só por algum tempo. Na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu, se fiz alguma maldade, nunca mais o hei de fazer. Com base nessas palavras, desejo mostrar a vocês o correto proveito que podemos euferir da aflição. 1. O tríplice proveito da aflição e 2. A prontidão para confrontá-la. Primeiro, o tríplice proveito da aflição. O primeiro proveito da aflição é a submissão. É a disposição daquele que justifica Deus. Sofri, disciplina. Foi o que Daniel sentiu em meio à aflição que Deus infligiu a Israel. Isso é exposto em Daniel 9, 7 e 8. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, ou a confusão de rosto. Versículo 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras é justo, em todas as obras que ele fez, pois não obedecemos a sua voz. Em tudo isso vocês observam, então, que Daniel aceita a punição da sua iniquidade. A mesma coisa vocês notarão no capítulo 9 de Neemias, versículo 33. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste e nós impiamente não houvemos. A mesma coisa vocês verão em Levítico, capítulo 16, versículo 40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. E depois, no meio do versículo 41, se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, e etc. Até o fim do capítulo, diz Deus aqui que eles devem aceitar o castigo, e se eles aceitarem o castigo das suas iniquidades, ele se lembrará deles. Pois bem, este é o primeiro proveito que você pode tirar da aflição. Como isso é diferente de muitos de vocês? Vocês não aceitam a disciplina das suas iniquidades e o castigo por elas. O coração de vocês levanta-se contra Deus. 1. Em seus pensamentos. 2. Com palavras duras. O homem se põe a reclamar contra Deus e diz: Deus não está agindo corretamente. Não podia Deus ter poupado meu filho? É disso que falam quando são derramadas a quinta e a sexta taças. Essas são as suas palavras ditas no inferno, quando Deus derrama sua ira. Eles blasfemam contra ele. Ainda há um terceiro meio, e esse está em suas ações. Não somente suas palavras são contra ele, suas ações também são. Se eu pudesse desnudar o coração de vocês, vocês veriam ali tanta queixa, tanto ressentimento contra Deus, que veriam que o que estou dizendo é a pura verdade. Lembrem-se, é bom aprender o contentamento. Que direito vocês têm de afrontar os procedimentos de Deus para com vocês? Se crianças pequenas se arrogassem o direito de decidir sobre os procedimentos das suas casas, das casas do parlamento, o que é que vocês pensariam? E que direito vocês têm de afrontar o governo de Deus? Devemos dizer com Jó: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo proveito da aflição é a humilde busca do que Deus quer dizer. O que não vejo, ensina-me tu. Este é o proveito propriamente dito da aflição. Foi dessa maneira que o próprio Jó recebeu a sua aprovação. Jó 10:2 diz:
Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. A mesma coisa vocês poderão notar no capítulo 23, verso 3. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia ante a ele a minha causa, e a minha boca eu encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Vocês podem notar que Jó passou a ter conhecimento por que Deus o tratou dessa maneira. Caso semelhante, deu-se com Josué, como se vê no capítulo 7, verso 6. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentássemos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão. O nosso nome será desarraigado da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Quando vi a aflição, Josué ficou esperando uma explicação. Parece que esse também foi o caso que se deu com o apóstolo Paulo, quando ele disse: Senhor, que queres que faça? Irmãos, o oposto disso é muito comum entre vocês. Quando Deus envia aflição a uma família ímpia, quando Deus leva deste mundo um filho, ou põe um pai num leito de aflição, vocês procuram saber de Deus por que ele fez isso? Ah, vocês desprezam o castigo do Senhor. Irmãos, é coisa terrível não perguntar a Deus o que ele quer dizer com a aflição. É a sua batida mais alta e frequentemente a última. A mesma coisa acontece com os filhos de Deus. Você está amando algum ídolo, algum pecado secreto, alguma luxúria secreta, e Deus o submete a uma aflição. Você pede uma explicação? A mesma coisa acontece na igreja. Os membros estão impuros, então talvez Deus a aflija, como fez com Laodiceia. Procuraríamos uma explicação? Ah, certamente que não. É isso que esta cidade deveria fazer em sua miséria e sua pobreza. Há um terceiro proveito da aflição, qual seja o abandono do pecado. Não pecarei mais. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. O grande propósito de Deus na aflição é fazer com que você abandone o seu pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Foi assim com Manassés, e é como tem que ser em toda aflição. Deus o aflige para que você se descarte do seu pecado. Você não ouvirá a sua voz de misericórdia, não ouvirá a sua voz de amor, mas ele o põe debaixo da vara a fim de trazer você para dentro da aliança. Quantas vezes o que se dá é o contrário? Vi um beberrão aflito e ele se afundou mais no pecado. Foi para mais longe de Deus. Efraim é um bolo que não foi virado. Há entre vocês alguns que me lembram uma velha árvore atingida por um raio e agora desnuda das suas folhas um monumento sepulcral na terra. São assim muitas das nossas famílias. Eu lhes digo, irmãos, se as misericórdias e se as visitações de juízo não levarem à transformação, Deus não usará mais nenhuma outra flecha em sua aljava. Em segundo lugar, a validade da busca dos motivos de Deus para causar aflição. É válida porque é Deus que está lidando com você. Esta aflição em sua família, esta aflição que vem a você, é proveniente de Deus. Quem se endureceu contra ele e teve paz? É válida porque esse é o propósito de Deus em sua aflição. O propósito de Deus é salvar os não convertidos e santificar os que lhe pertencem. Eu acredito que toda vez que o sol brilha em sua residência, seu objetivo é fazer você voltar-se para Deus. E a mesma coisa com a aflição. Seu objetivo é fazer você voltar-se para Ele. Ou, se você é filho de Deus, toda aflição visa fazer com que você lance os seus ídolos às toupeiras e aos morcegos
e se volte para Deus. C. É válida, porque Deus pode usá-la para destruir. Vocês sabem, irmãos, que a mesma mão que aflige pode destruir. A mesma mão que acendeu a febre ardente em seu peito pode acender as chamas do inferno para vocês. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.